Boa noite a todos. Mais uma exposição aqui virtual. Confesso que eu imaginei que já estaríamos nos encontrando na nossa casa. Pertencemos aqui ao grupo, né, do Centro Espírita Amor e Esperança aqui de Bragança Paulista. Mas temos aqui mais uma exposição. Espero que a próxima, se Deus quiser, possamos nos encontrar e ter a nossa palestra fraterna em que trocamos olhares, conversas, temos o passe. Mas vamos lá ao nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é higiene espiritual. Esse tema, ele é muito simples de ser entendido, de ser compreendido. Mas não é tão simples assim de ser colocado em prática, principalmente no momento que estamos vivendo. Estamos acostumados à higiene do corpo físico, ao banho, lógico, né? Temos que tomar banho, cuidar de escovar os dentes, o trato com as unhas. Algumas pessoas até exageram desse trato com o corpo físico, indo para o lado da vaidade e hipervalorizando esses cuidados, saindo um pouco do que a gente considera o normal e o saudável para o indivíduo. Mas, além disso, agora vivemos com outras condutas, que é o uso do álcool gel, o uso da máscara, aqueles cuidados em chegar em casa e tirar a roupa para não estar contaminado, não contaminar alguém devido à pandemia. Isso está trazendo uma certa carga de estresse e uma obrigação maior para além das nossas dificuldades, dos nossos afazeres do dia a dia. Essa preocupação, para algumas pessoas, está sendo tão exacerbada que algumas pessoas ficam assim: meu Deus, será que eu passei o álcool direito na hora que eu mexi no celular e o celular estava contaminado ou não? Será que eu cocei o olho? Será que minha mão estava realmente totalmente limpa? Será que eu cocei o nariz? E aí a gente vai perdendo um pouco o foco, perdendo um pouco do equilíbrio, porque temos que nos cuidar, é lógico, temos que ter esse respeito, esse cuidado nesse momento, mas não podemos ir para o estresse total, esquecendo que a higiene corporal se faz nesse momento muito importante, mas que precisamos também cuidar da nossa mente, cuidar do nosso lado espiritual, pois senão iremos adoecer também. A doutrina nos diz que a gente deve cuidar do corpo sem exageros, sem pensamentos doentios. É isso que eu estava falando agora há pouco. Muitas vezes nos vemos um pouco saindo da linha do equilíbrio, né? Que devemos procurar a preservação de um corpo saudável através de bons hábitos da alimentação, para ter o nosso sistema imunológico forte, hábitos de limpeza, e tudo isso é importante. Tanto é que André Luiz, em Conduta Espírita, nos diz: devemos cultivar a higiene pessoal, sustentando o instrumento físico, o nosso corpo, qual se ele fosse viver eternamente. Por quê? Porque o nosso corpo físico ele é super importante para conseguirmos fazer o propósito da nossa encarnação, cumprir a nossa missão aqui. Precisamos cuidar bem dele, preservando-se assim do suicídio indireto. O que seria suicídio indireto? É quando nós não damos valor à nossa saúde física e mental também. Quando abusamos da alimentação sabendo que está tudo errado, quando a gente abusa dos vícios, quando nos entregamos a pensamentos de baixo teor, e assim vai. Hoje, nós conseguimos dar valor a algumas coisas que nós não dávamos antes. Então, que traz saúde pra gente, que traz saúde tanto para o corpo físico como para nossa mente, para o nosso lado espiritual.
respirar ao ar livre, sair caminhando sem medo, sair caminhando sem precisar usar uma máscara. Isso era, a gente nem ligava para isso, hoje a gente dá valor para esse tipo de coisa. Tomar banho de cachoeira, tomar um banho na praia, né? Receber o sol. Sol é vida, sol é saúde. Muitas pessoas vivem em locais mais afastados e isso é possível, não precisa ter medo de sair, dar uma volta, respirar, caminhar. Não vai ter uma aglomeração de pessoas. Outras pessoas já têm mais dificuldade, vivem em bairros mais populosos, em que realmente é necessário sair com o uso da máscara. Mas a gente vai trazendo o que pra gente? A gente vai dando valor a essas coisas e sabendo como isso é importante para a nossa saúde, tanto física, quanto mental, quanto espiritual. Critério e moderação garantem o equilíbrio e o bem-estar. Não podemos estar exagerados. Não ligo, não vai acontecer comigo. Tô bem. Ou então, não, meu Deus, eu preciso ficar totalmente, não posso ver, não posso, tem que tomar muito cuidado. Equilíbrio, moderação. Porque cada um tem que cuidar de si e cada um recebe na Terra, enquanto encarnado, o corpo que precisa. Então, esse corpo que eu preciso, ele vai atender as minhas necessidades de enfrentamento, de dificuldade, de evolução. Eu tenho que cuidar muito bem dele. Mas eu também tenho que saber que nem tudo está na minha mão. Eu não consigo ter total controle de nada. Eu consigo, sim, ajudar a espiritualidade, ajudar a providência divina a cuidar de mim, mas não tenho total controle. Não consigo controlar nem o meu batimento cardíaco. Se eu chegar para ele e falar assim, vamos bater aqui. Eu sou uma pessoa um pouquinho ansiosa, então vai estar sempre entre 80 e 85. Não, agora ele vai bater em 60 batimentos por minuto. Eu vou fazer. Eu não consigo. Tem gente que consegue, mas eu não consigo. O corpo espiritual, ele também sofre. Quando a gente fala corpo espiritual, o nosso perispírito, ele sofre os malefícios quando a gente joga nele os pensamentos negativos, quando a gente fica ocioso, não trabalha no bem. Olha, se trabalhar no bem nos garante uma vida saudável. Porque quando a gente trabalha no bem, a gente tem pensamentos melhores. E esses pensamentos, eles proporcionam sentimentos melhores. Então não somos vítimas, embora ninguém é vítima, de sentimentos não dignos. E não damos vazão a eles, porque não temos tempo para tal. E o importante é tomarmos cuidado também do que a gente alimenta a nossa alma. A gente alimenta de sentimentos, às vezes, negativos, livros de um teor que não é legal, ou seja, uma literatura com um teor que não nos acrescenta, que não nos eleva, filmes, novelas também que às vezes têm um baixo teor e acaba fazendo que nós, por alguma tendência inferior que nós tenhamos, a gente acabe abrindo brecha para situações, pensamentos e sentimentos menos dignos. Então, é uma pleiade de fatores que colaboram para a nossa desarmonia espiritual. Fora já as nossas próprias tendências, que não, algumas são boas e outras não são tão boas, todas nós, né? Vivemos num mundo de prova e expiação, então aqui santinho não tem. A gente tem as nossas dificuldades pessoais e a gente ainda deixa que outras pessoas, que às vezes a gente convive, e agora o tempo de convivência aumentou por causa muitas pessoas trabalhando em casa, e a convivência está mais ativa, né? A gente deixa que essas pessoas projetem em nós problemas que são exclusivamente deles. Então, vamos pensar assim.
Nós temos que ajudar os outros, ter compaixão pela dor do outro, mas há determinadas coisas que é exclusivamente do outro. A gente pode dar uma palavra amiga, a gente pode dar o ombro, mas chega uma hora que essa pessoa tem que saber conseguir enfrentar seus maiores fantasmas. E a gente não vai poder enfrentar por ele. Ele vai ter que aprender, a pessoa vai ter que aprender. E a gente às vezes pega essa carga que não é nossa, às vezes uma irritação do outro, a tristeza do outro, o medo do outro e incorpora em nós mesmos. Lembrando que o estresse do outro é do outro. Ele vai ter que aprender a lidar com isso. Eu não posso pegar pra mim. Eu já tenho o meu, que às vezes nem sei lidar direito. Ainda vou pegar o estresse do outro. Então, temos que aprender. Isso faz parte dessa higiene espiritual. André Luiz diz que tudo é magnético, tudo é vibratório. Que a gente trabalha e a gente por afinidade. Então, se a gente não toma cuidado, no final do dia, ele está com um monte de energia que não nos pertence. E aí? Quando a gente suja o corpo físico, a gente sabe, vai lá pro banho, toma um banho gostoso, acabou. Lavou, tá novo. Agora, com o nosso espírito e com o espírito, como é que a gente faz essa faxina? Como é que a gente faz essa limpeza? Quando estamos com coisas que não nos pertencem, dos outros, essas coisas nossas que nós alimentamos durante o dia, que não são boas e que a gente devia, despachar. Precisamos então aprender a desonorar o que é do outro. Algumas coisinhas simples e fáceis de serem feitas, outras nem tanto, mas uma coisa fácil é: vou pro banho, saber que eu vou lavar meu corpo físico. Mas faz uma prece, pensa naquela hora, naquela água gostosa que tá caindo sobre você, que tá levando embora tudo que não é seu, tudo que realmente não te pertence. Isso é uma coisa simples. Só que a maioria dos encarnados não tem a mínima noção do que é realmente seu e do que não é. Aquele sentimento realmente seu, aquele pensamento realmente que tá ali martelando, é seu. Ou você se deixou influenciar? No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 129, Emmanuel fala sobre a origem desses pensamentos ruins, das tentações, dizendo: recorda-te a cada dia que há situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo, o que te atraiu no curso das horas, e eliminarás os males próprios. Nada mais é que orar e vigiar. Então, eu tenho que ver o que me atraiu naquele dia. Por que eu desequilibrei daquele jeito? O que eu atraí? Porque de repente eu fiquei irritado. De repente eu então fiquei tão pesaroso, tão pessimista. Por quê? Isso foi meu? Porque eu deixei me contaminar assim. Me deixei influenciar dessa maneira. Deixei que o espírito se contaminasse e se sujasse desse jeito. Porque a gente só está preocupado hoje em não contaminar o físico. A gente está até aprendendo, fazendo uma liçãozinha de casa boa. Melhoramos os nossos padrões de higiene do corpo físico. Mas e a parte espiritual? Como é que fica? Nessa parte de afinidade, do que nos atrai, isso é muito relativo. Isso depende de cada um. Vamos dar um exemplo bem simples. Para uma pessoa que ama carne, para um carnívoro e para uma churrascaria, só o cheiro assim, abre o apetite. A gente já fica meio, né? Agora, para um vegano, nossa, isso é um horror. Até lhe causa revolta, náuseas, porque traz outras sensações, sentimentos que, poxa, o desrespeito com o animal, aquela coisa, cada um tá no seu padrão vibratório, na sua afinidade. Então, a gente tem que ver
quais são as coisas boas que nos atraem e persistir e alimentá-las. Quais são as coisas ruins que nos atraem, que atrapalham o nosso crescimento, não é? Emmanuel comenta a carta do apóstolo Tiago que cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Palavra difícil, né? O que seria isso? O desejo desmedido por coisas materiais ou prazeres. Quando o desejo é desmedido, isso te arrasta e te seduz. E muitas vezes acaba indo para o caminho do vício. E o vício pode ser em várias situações, né? Bebida, fumo, sexo, alimentação. E aí vai. Então, a concupiscência diz assim que é o fundo viciado e perverso da natureza humana. Vício é o que passou da medida. Então, o ser humano entra na sensação surgindo o desejo. E o desejo é insaciável. É necessário sabedoria e autodomínio. Ninguém vive sem desejo. O desejo é importante, porque nos impulsiona, às vezes, a correr atrás de certas coisas, nós saímos do lugar, é importante. Mas a gente precisa dar direção e domínio a esse desejo. Ao longo das outras experiências encarnatórias ou dessa mesma, muitas vezes fomos escravos do desejo. E essa submissão ao desejo gera uma inconsciência, uma frouxidão, uma incapacidade de autodomínio, que dificulta a nossa higiene espiritual. E dificulta bastante. Porque como é mais fácil fazer uma faxina? É mais fácil manter uma casa limpinha. Olha, agora eu vou me limpar para não ficar fácil. Ou pegar aquela casa que, puxa, faz um tempão que não dá tempo de fazer uma faxina e ela tá até encardida. E eu vou pegar um faxinão, vai dar muito mais trabalho. Então, a higiene espiritual, quando eu tenho o autodomínio sobre sentimentos, sobre sensações, ela se torna mais fácil. Agora, quando eu me deixo arrastar, fica mais difícil eu chegar ao caminho do equilíbrio. Para isso, temos que reconhecer nossa sombra para podermos regenerar. E é difícil conhecer a nossa sombra, porque para reconhecer a nossa sombra, a gente tem que ver as nossas fraquezas, tem que se encarar. E aí, quando se encara, tem que descobrir, puxa, eu vou ter que me mexer. E às vezes não quero me mexer. Tá bom desse jeito? Será que tá bom desse jeito? Será que eu não estou jogando fora uma oportunidade de melhoria e que eu vou me arrepender lá na frente? A falta de autodomínio, aliado às nossas más tendências que todos nós temos, aliado ainda às circunstâncias que estão à nossa volta, quando não temos disciplina, nos deixa à deriva. E nesse momento ainda, mais. Porque abrimos espaço para obsessões. Toda essa falta de disciplina, não só com relação às sensações, desejos, mas aos nossos sentimentos, abre espaço para obsessão. No livro Obras Póstumas, no item Minha Missão, os espíritos revelam para Kardec as características de um mundo de transição, que é justamente onde estamos agora, um mundo de transição. Por isso estamos vendo tanta coisa que a gente não entende, tantos exageros. E dentre esses sinais, haveria um domínio de espírito de vibração inferior, cuja marca é o afastamento de Deus. A gente vê coisas que a gente fala, nossa senhora, um ataque às vezes, um ataque às religiões, um ataque à religiosidade. E às vezes você fala assim, você precisa de tudo isso? Né?
A gente respeita a opinião do outro, mas o outro às vezes respeita esse outro contexto. Então, há um completo desrespeito à criação divina e às vezes até as próprias relações, principalmente. E, embora a estratégia do mundo superior, da espiritualidade amiga, seja nos ajudar, muitas vezes esses espíritos que não conseguem se elevar, o seu grau de vibração não consegue se elevar, eles acabam caindo. E alguns caem em situações gravíssimas, que seria mesmo o suicídio. Que hoje a gente vê até entre as crianças. Há um tempo atrás, eu dei esse exemplo uma outra vez, um sobrinho de um tio meu lá do Nordeste, de 12 anos, cometeu suicídio. Uma criança ótima aluna na escola, pelo menos ninguém sabia o motivo, assim, não deixou nada, deixou esse vácuo, essa dúvida. A mãe estava grávida, olha que situação triste. Foi um exemplo. Então, a marca da transição seria a loucura. Quando a gente pensa em loucura, pensa no grau master da loucura. Mas o que é loucura? Quando a gente sai da linha e vai deixando, se perdendo da nossa divindade, esquecendo que nós somos amparados e deixamos nos arrastar por sentimentos tão complicados que nos fazem sofrer a ponto de realmente nos deixarmos doentes. Precisamos resgatar a nossa integridade psíquica, principalmente agora. Agora, se a gente não tomar cuidado, que não podemos sair, temos que muitas vezes viver conosco mesmo, ficar mais tempo, ou sozinho, ou convivendo com alguém que a gente tem mais dificuldade. E se a gente se deixar arrastar pelo medo, pelo pessimismo, a gente vai deixar nossa alma bem sujinha. Aí a faxina vai ser difícil. Resgatar nossa integridade psíquica é feita como? Algumas coisas que a gente tinha falado, né? Essa análise do que nos atrai, do que não nos atrai, o que foi bom, o que não foi bom, o hábito da prece, o evangelho no lar. Gente, o evangelho no lar, a gente já deu esse exemplo várias vezes de como ele é importante. O ideal seria que casa de uma mesma casa se reunisse num horário específico da semana. O ideal seria realmente sempre no mesmo horário. E naquele momento a gente se entregasse, estudasse, conversasse sobre o evangelho, ver a lição que caiu, o que aquilo traz para nós, pedindo proteção e amparo para o nosso lar, pedindo proteção para todos que vivem lá. O ideal é que toda a família se reunisse. Às vezes isso é impossível. É impossível porque não há um horário que todos possam estar juntos, não consegue conciliar esse mesmo horário, ou às vezes algumas pessoas da casa não querem, ou não são espíritas, ou não acreditam. E aí não tem jeito, você não pode obrigar o indivíduo adulto a sentar e fazer o evangelho. Lá, você. Mas você pode fazer sozinho, ou com alguém que queira dentro da casa. E ao fazer esse evangelho, pensar na psicosfera do seu ambiente doméstico. Pensando que lá, não só sua casa, o chão, os cômodos estão limpos, mas o ambiente vai ser limpo. E, consequentemente, nós, espiritualmente, estamos sendo purificados. A água fluidificada é importante. Então, vigiar nossa rotina, tendo cuidado na maneira que fazemos as coisas.
Não é fácil, são várias coisas. Mas aos poucos, a gente vai começando, aquilo vai ficando um hábito. Depois a gente até sente falta. Temos que compreender que a misericórdia do Pai nos colocou no melhor lugar que deveríamos estar. Cada um vai estar no lugar onde precisa aprender mais, precisa colaborar mais, e que precisamos trabalhar a resignação, a aceitação. É difícil, né? Quando aceitar algo que não compreendemos ou algo que a gente vê que, poxa, para aquele indivíduo aquilo não é bom, a gente sabe, mas ele ainda não está em condições de deslanchar. E a gente ter que ainda aprender a lidar com isso. Com escolhas que a gente sabe que, às vezes, para aquela pessoa aquilo não é muito bom, mas ela ainda não está pronta para uma escolha melhor. Realmente não é difícil. E para a mãe, então, isso é mais difícil ainda. Para a mãe, para o pai. E é assim, essa resignação, não aceitação de coisas que estão erradas, mas aceitar aquilo que eu não consigo mudar, que não está na minha mão. Ela é muito importante nesse momento. Ela é tão importante até no momento do nosso país, né? Tem coisas que não estão na nossa mão. A gente vai ter que saber lidar com as rebarbas que caem sobre nós. Muitas vezes a gente pensa, simplesmente jovem, né? Liberdade, eu quero liberdade. Mas o que é liberdade? Liberdade não é o que se quer. Ninguém faz o que quer. Liberdade é fazer com sabedoria o que deve ser feito. Liberdade é ter autonomia interior. Quem tem um vício é escravo, não tem liberdade. Mas não só os vícios, não. Tem gente que está apegado a sentimentos que o desequilibram profundamente. Tem gente que está apegada à raiva, à irritabilidade, a uma autoridade desenfreada, né? Não respeita o espaço do outro. Ou são apegados ao medo, ou são apegados à tristeza. Tem gente que gosta, às vezes, daquele sentimento que o desequilibra, mas parece que, sabe? Tem gente que toma amargura de canudinho. Às vezes a gente precisa tomar cuidado. Às vezes a gente tá fazendo isso e nem percebe que tá. Vê o outro, mas não vê isso em nós. Então, a verdadeira liberdade está mais em resistir do que em abandonar. Vivemos um momento que precisamos nos agarrar ao posto, principalmente agora. É um momento em que as pessoas estão precisando de ajuda espiritual, de equilíbrio, de uma palavra amiga, às vezes de uma ajuda financeira, que às vezes a gente pode ajudar. De alguma maneira a gente sempre pode ajudar alguém. Como dizia Bezerra de Menezes, fique no seu posto e trabalhe. Trabalhe para que a espiritualidade amiga possa te alcançar. Quando a gente tiver noção da nossa responsabilidade com os nossos pensamentos, isso já foi falado numa outra palestra, agiremos com mais segurança, né? Ficaremos higienizados, de alma lavada, faxinada, em paz. E para isso, não basta a gente não se aninhar ao mal, não se apegar ao mal em nosso interior. É preciso cultivar o bem. Então não é ficar ocioso, achando que não faço mal para ninguém. Mas vivo meu mundinho e pronto. Será? Então, a gente tem que estar com o coração e a mente ocupadas dignamente. Pois é pela hora vazia que as sugestões nocivas, infelizes chegam até nós.
Olha só. Hora vazia, cabeça ociosa, não vai atrair coisa boa, né? Então, a higiene mental se faz através da reflexão de todos os tipos de pensamentos que estamos tendo e quais os sentimentos que esses pensamentos despertam em nós. Eles despertam alegria, paz, raiva, ciúme, contrariedade, não é? Fazendo análise diária desse conteúdo, como já foi falado, vamos preencher a nossa mente e ajudar a nossa saúde física, mental e espiritual. Quando realmente tivermos a certeza que o nosso pensamento emite energia, emite vibrações e que é capaz de muita coisa, nós seríamos capazes de mudar o ambiente doméstico, mudar nós mesmos, ajudar o nosso semelhante, ajudar a nosso bairro, a nossa cidade. Esse momento que a gente está vivendo, a gente está tão preocupado com uma vacina. Será que quando chega a vacina? Quando não chega a vacina? Quero ficar livre disso? Também quero. Ai, não vejo a hora. Mas será que a gente está contribuindo também com um pensamento bacana? Porque a psicosfera está doente. E a psicosfera está doente do planeta porque nós emitimos pensamentos de baixo teor, de raiva, de rebeldia, de tristeza, de medo, de pânico, de falta de fé. E aí a gente dá força. Quando a gente faz isso, esses nossos pensamentos emitem vibrações que dão forças para vírus, bactérias ficarem mais fortes ainda, causando mais doenças, e a gente esquece do nosso papel. Acha que a cura só é feita de fora. A cura é feita só tomando cuidado em lavar a mão, a cura é feita tomando vacina, a cura é feita... Não. A cura, lavando a mão, as coisas é prevenção, mas a gente não se previne de doença só assim. A gente se previne também cuidando do nosso sentimento, cuidando do nosso pensamento. Não se deixando levar por tudo isso que a mídia coloca de pensamento negativo pra gente. Oh, perdão. E para terminar, não vamos esquecer nunca que a nossa conduta é capaz tanto de produzir a doença, mas também, principalmente, ela é capaz de produzir a cura. O nosso sistema imune, ele fica forte. Ele fica forte com a nossa boa alimentação, ele fica forte com o sol, ele fica forte com bons sentimentos, ele fica forte com a prece, ele fica forte com a esperança, ele fica forte em nós termos a certeza que estamos amparados pela espiritualidade e que Deus nunca nos desampara. Então é isso. Vamos manter a nossa alma lavada, vamos cuidar de nós também, tanto por fora quanto espiritualmente falando. E é isso que eu tinha a falar para vocês. Agradeço a oportunidade de, mais uma vez, a gente trocar aí, que eu sei que vocês, ao ouvirem, também emitem vibrações pra gente, é uma troca. E se Deus quiser, isso vai passar e logo, logo nós estaremos unidos na nossa casa espírita novamente. Pedindo que a espiritualidade amiga nos dê força, que nos momentos que a gente não é forte o suficiente para segurar as tensões que estamos vivendo no dia a dia, paramos, respiramos fundo e nos conectemos com a espiritualidade, pedindo força, resignação, aceitação, paciência, que isso também vai passar.
Que Deus nos abençoe a todos e muito obrigada.